Agora vamos falar sobre dois termos que ninguém sabe o que significa quando a gente fala essas palavras, mas em tese utiliza demais no dia a dia e sempre fica uma pergunta aí por trás. O que isso significa? Parônimos e homônimos. O que é isso? Sempre que a gente utiliza termos onde na grafia eles são iguais ou semelhantes, ou também na forma de falarmos que elas sejam foneticamente iguais ou semelhantes. O que é isso? Exemplo, eu tenho sede, eu estou com sede. Estou utilizando o termo sede. Agora, se eu falar assim, eu vou à sede, eu irei à sede do banco, ok? Se eu falar sede e sede, na forma de grafia, elas estão iguais. Mas o que vocês veem de diferença aí? Foneticamente, eu falo a mesma palavra, extremamente escrevo de forma igual, mas eu falo de forma diferente. Uma eu falo como se tivesse um acento, sede, e outra eu falo sem acento, sede. Porém, de forma na grafia, elas são iguais, mas com significados diferentes. Deu para entender? Outro exemplo, eu tenho o termo colher e eu tenho eu tenho uma colher, ok? Eu vou comer de colher. Agora eu tenho o termo colher, que é eu vou colher uma maçã, eu vou colher uma fruta. O termo colher e o termo colher, na forma de grafia, são iguais, sem erro, sem diferença, mas na forma de foneticamente, na hora que eu falo, são diferentes. Beleza? Dentro desses termos aí de parônimos e de homônimos, nós temos 3 regras: homógrafos, homófonos e homônimos perfeitos. Quando eu falo de homógrafos, é exatamente esses exemplos que eu dei. Por exemplo, eu jogo e eu assisti o jogo. Eu estou falando da mesma palavra, significados diferentes e fonéticas diferentes, ok? Então, homógrafos é sede ou sede, jogo ou jogo, colher ou colher, ok? Foneticamente eu falo de uma forma diferente, mas a grafia é a mesma e o significado é diferente. Quando eu falo de homófonos, muda um pouquinho. A gente tem a grafia um pouco diferente, a gente tem um significado diferente, mas a pronúncia é a mesma. Exemplos. Eu tenho o termo acender, acender. Acender e acender, eu falo igual. Foneticamente, estou falando a mesma coisa. Porém, eu tenho o acender de vou acender uma vela e eu tenho o acender de ascensão, de construção, ok? Então, eu tenho o mesmo termo, falo da mesma forma, significados diferentes e grafias diferentes. Outro exemplo, eu tenho taxa e taxa. Taxa é com X, que é a taxa do meu cartão, a taxa de juros, a taxa de imposto, e eu tenho a taxa com CH, que é a nossa taxinha, aquela taxa que a gente utiliza lá para pregar algo. Então, é a taxa com X, taxa com CH. Muda a grafia, mantém a mesma fonética e muda o significado. Então, relembrando, homógrafos, eu tenho a mesma grafia, mas eu tenho um significado e fonética diferente. A forma que eu falo e para que significa, o que serve essa palavra é diferente. Quando eu tenho homófonos, não. Eu tenho a mesma pronúncia, mas eu tenho mudança de grafia e mudança de significado. Agora, quando eu falo de homônimos perfeitos, eu tenho formas de significados diferentes. Então, eu tenho a mesma grafia e eu tenho a mesma fonética, mas o significado é diferente. Exemplo, caminho. O termo caminho. Eu caminho até o mercado. Eu caminho até o mercado. Eu estou caminhando, então eu vou caminhar, é o meu verbo. Então eu estou falando do verbo caminhar. Agora, aquele caminho é distante. É um substantivo, porque eu estou falando de um caminho distante. Então eu tenho a mesma palavra, mesma forma de falar, mas eu tenho significados diferentes. Outro exemplo, o termo cedo. Eu acordo cedo. Verbo. Advérbio de tempo, melhor. Eu acordo cedo. É o advérbio de tempo.
Agora, quando eu falo eu cedo algo, eu cederei, então eu tenho aí um verbo e um advérbio. Eu cedo, acordo cedo, eu cederei. Então, temos um advérbio de tempo e um verbo. Mesma grafia, mesma fonética, mas significados diferentes. Estávamos falando sobre parônimos e homônimos. Agora, parônimos. O que são essas palavras? São palavras que são semelhantes em grafia, semelhantes, mas com som e significado distintos. Isto é, vamos de exemplos. Aprender e apreender. Eu estou falando de palavras diferentes. Uma que eu estou apreendendo e a outra é sobre aprender. Então, elas são palavras distintas, de significados distintos, e a forma que eu falo é diferente e a forma que eu escrevo é diferente, ok? Então, diferente dos homônimos, onde a gente tinha palavras lá que eram semelhantes, quando a gente fala, ou que eram iguais em termos de fonética ou em termos de grafia, quando a gente fala de parônimas, não, elas não têm nada a ver, são palavras totalmente diferentes quando a gente fala de significado e de som, mas são semelhantes na grafia, ok? Aprender, apreender, parecidas, significados diferentes, fonéticas diferentes. Outro exemplo, que foi o exemplo que eu utilizei lá nas nossas palavras aí do dia a dia, comprimento e cumprimento. São palavras que, gramaticalmente, quando a gente vai fazer a grafia delas, a gente escreve delas de formas muito parecidas, a gente só muda uma vogal, mas o significado delas e a fonética é diferente, a gente fala de forma diferente, a gente escreve de forma semelhante, mas o significado dela é distinto, ok? Outro termo, emigrar e imigrar. Emigrar, eu estou falando de emigração, quando eu estou saindo do meu país, emigrar. Quando eu falo imigrar, eu estou falando de entrar em um país. São palavras de significados diferentes, forma de escrever é semelhante, mas a fonética é diferente. Estou falando de emigrar e imigrar. Então vamos recapitular. Importante. Eu tenho os homônimos e eu tenho as parônimas. Qual que é a diferença de uma para outra? Algumas delas são semelhantes e quando a gente fala, elas ficam muito parecidas, seja com a fonética igual, seja com a grafia igual, mas têm significados diferentes, então são os homônimos. Temos 3 tipos de homônimos, lembrando, nós temos os homófonos, os homógrafos e os homônimos perfeitos. Relembrando, dentro de parônimos e homônimos, temos 3 tipos de homônimos e tenho as palavras parônimas. Quando a gente fala de homônimos, temos homógrafos, que são aquelas palavras que se escrevem da mesma forma, grafia igual, significado diferente, forma de falar, fonética diferente. Está dentro de homônimos, são os homógrafos. Quando falamos de homófonos, estamos falando de palavras que têm a pronúncia igual, que é o acender, acender, taxa e taxa, tudo igual. Porém, eles têm significados diferentes. Então, a forma que a gente fala é igual, escreve de forma diferente, o significado é diferente. Então, muda apenas a grafia e o significado, sempre. Quando a gente fala de homófonos, quando falamos de homônimos perfeitos, estamos falando da mesma grafia, a mesma forma de falar. Então, mesma fonética, mesma grafia, significado diferente. Agora, quando eu falo de parônimas, eu estou falando de palavras semelhantes. Elas mudam um pouquinho, mas a forma de falar é diferente e a forma de escrever é diferente e o significado é diferente. Então, parônimos é tudo distinto. A palavra é semelhante, a fonética é distinta, a grafia é distinta. Em homônimos, não. Em homônimos nós temos 3, onde, de alguma forma, em algum momento, dentro desses 3, eles são iguais. Por que eu preciso saber o que é homônimo, homógrafo? Não. As regras, os termos, não é o que vai mudar o nosso dia a dia. Isso eu estou falando do dia a dia, não estou falando para provas, ok? É o nosso dia a dia, não é o que vai mudar. Mas é importante a gente saber quando utilizar cada uma. Quando eu utilizo apreender, quando eu utilizo aprender. Quando eu utilizo cedo, quando eu utilizo
cedo, quando eu utilizo caminho, quando eu vou utilizar outro caminho. Cada palavra é importante eu saber quando eu utilizo cada uma. Cumprimento e comprimento é o termo que a gente mais erra. Então é importante a gente saber que existem sim palavras semelhantes e que existe nome para isso. Existe regra para isso. Porém, a gente precisa sempre saber qual é o significado que a gente está utilizando. Comprimento, estamos falando do tamanho de algo. Cumprimento, estou falando sobre cumprimentar alguém. Então, vou dar um oi para alguém. Então, é sempre importante a gente saber que existem regras, que existem termos muito parecidos no nosso dia a dia, mas que cada um é utilizado em um momento com um significado diferente. E também aqueles que são totalmente iguais, mas também com significados diferentes. Ok? É isso.